Paz do Senhor, adolescentes, tudo bom? Essa é a nossa lição de número 8, que tem como tema a tolerância indevida. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 20, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Amém? A igreja que nós vamos estudar é a igreja de Tiatira. Uma coisa interessante, antes de começar, é que as empresas hoje em dia, grandes empresas do mundo atual, de uns anos para cá, elas passaram a entender, passaram a ter um cuidado diferente com os seus funcionários e com os clientes. Passaram a chamar o funcionário, não se chama mais de funcionário, sim de um colaborador, porque eles colaboram com o crescimento da empresa. E quando um líder precisa chamar esse colaborador com essa nova ideia, ele chama num canto e primeiro ele elogia e depois passa a chamar a atenção naquilo que é necessário, mas chamar a atenção para a correção. E nós vemos que essa prática nas empresas é recente, mas no tratar de Deus com as igrejas de antigamente, nós vemos que esse nosso líder maior já tinha esse cuidado de chamar as igrejas, chamar o anjo da igreja para, primeiro ele falava aquilo que a igreja fazia de bom e depois fazia aquela correção de caminho, correção de rumo. Esse é o verdadeiro líder que inspira muitas coisas, quer seja na igreja ou fora da igreja. Amém? Mas Tiatira. Aqui, seguindo os tópicos da lição, o primeiro é o contexto de Tiatira. E aí a carta começa falando ao anjo da igreja. Bom, vamos falar das teorias nesta questão. A primeira é como foi fundada a igreja, ou quem fundou a igreja de Tiatira. Então as pessoas, os estudiosos, eles foram estudando os caminhos ali e pararam em Lídia, uma vendedora de púrpura, que conheceu Paulo, que teve encontro com Paulo ali, que está em Atos capítulo 16, versículo 14. Foi evangelizada por ele e se converteu ao evangelho. E uma teoria é que Lídia foi a fundadora dessa igreja em Tiatira. Tá? E seguindo esse pensamento, Lídia encontrou Paulo, foi evangelizada por Paulo no ano de 53 depois de Cristo, e a carta que João escreveu a Tiatira aconteceu no ano de 96, ou seja, 33 anos depois. Tem-se a ideia de que era um dos filhos de Lídia que era o pastor nessa época, mas tudo isso são teorias, e como diz o irmão Toninho quando dá aula para os irmãos, se for ou não for, não vai fazer diferença. Mas é bom nós sabermos até onde os estudos, os entendimentos daquelas pessoas que estudam chegou. Tá bom? E Deus ele chega para Tiatira e ele fala das qualidades, tá bom? Aquilo que a igreja tem feito de bom, até ele chegar na parte que precisa ser corrigida. Então ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, o amor, a fé e a perseverança. É bom nós entendermos uma coisa. Um tempo atrás, até tomando como exemplo, alguns anos atrás, o gerente geral do hotel onde eu trabalhava, ele me chamou para me dar uma promoção. E ele falou para mim assim uma coisa: olha, Cleber, fica tranquilo, porque basta você ficar na média. E a média aqui é muito baixa, então você vai levar de letra. O que eu entendo com isso é que tudo existe uma média, existe um padrão, uma linha ali.
que nos define naquilo que nós dizemos ser. Eu era um profissional ali e existia uma média para aquele trabalho que eu fazia. Nós, como cristãos, existe uma média, um mínimo, uma linha ali, que é o mínimo que nós devemos ser e fazer para nós sermos chamados de cristão. Existe uma diferença entre viver com Deus e a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, não vem de nós, mas sim de Deus. E um bom exemplo disso é o ladrão que estava na cruz, e Jesus estava na cruz com um ladrão de cada lado, e um deles falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus olha para ele e diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a salvação. Ele não precisou de obras para ser salvo. Não. Ali é um dom, a salvação é um dom gratuito de Deus. Não depende de obras. Mas vamos imaginar se por um acaso aquele ladrão descesse da cruz, se acontecesse alguma coisa e ele fosse liberto da cruz para seguir a vida dele. Ele teria que praticar obras agora para ser salvo, para manter a salvação? De maneira alguma. Mas pelo fato de ele ser salvo, ele precisava ter obras dignas de arrependimento. O fato dele ter tido um encontro com Deus, a partir daquele momento, ele precisa ter uma vida com Deus. Uma vida de obras por estar na presença de Deus. Não para ser salvo, não para manter a salvação, mas sim pelo fato de ele ser, ele precisa fazer. Ele precisa estar naquele mínimo que é estar na presença, para ser chamado de cristão e estar na presença de Deus. E aqui nós vemos que Tiatira, eles tinham essa ideia, eles praticavam a vida cristã, não para a salvação, para ser salvo, mas eles eram salvos, criam no Senhor Jesus, e eles tinham essa prática, que foi elogiada pelo Senhor. Eu conheço as tuas obras. Que o Senhor possa olhar para nós e nos elogiar. Que nós, que somos salvos, tenhamos obras que façam o Senhor se alegrar e nos elogiar. O Senhor, não os outros. Muitas vezes, muitas pessoas trabalham pelo elogio humano, que hoje tem e amanhã já é esquecido. Mas que nós possamos entender essa vida, por ser salvo, ter uma vida transformada pelo Senhor. Amém? E Tiatira, eles tinham essa consciência, e o Senhor fala: olha, eu conheço as tuas obras. Em Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26, diz que a fé sem as obras, ela é morta em si mesma. Então nós, nesse mínimo na presença de Deus, por estarmos na presença de Deus, na nossa vida, nós temos que ter obras baseadas para que essas obras digam a nossa fé. Não uma fé sem obras, eu creio no Senhor, estou em casa e o resto é resto. Não, que a nossa vida tem as obras. O amor, que em 1 Coríntios, capítulo 13, que diz que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior de tudo é o amor. Que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com amor, principalmente para o Senhor, que conhece e sonda os corações. Mas se nós formos limpar uma casa, nós temos que limpar essa casa com amor, porque se não for por amor, a sujeira vai ficar embaixo das coisas. Fé. Por que fé? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós precisamos de fé para crer que Ele existe. E por último, aqui que o Senhor falou, que elogiou a igreja de Tiatira, é sobre a perseverança. E a perseverança, eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está em Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15, que diz assim: aqui caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Estes frutificam com perseverança. O Senhor, Ele chama ali a igreja de Tiatira e faz um elogio. Conheço as tuas obras, amor e fé e perseverança.
perseverança para fazer as boas obras do Senhor. Amém, pessoal? Essa é a qualidade que havia em Tiatira. Mas o Senhor acrescenta algo mais, que diz que as tuas obras hoje são maiores do que as da primeira. Ou seja, nós temos que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Nós somos, vamos dizer que nível médio, nós temos então que ir para um nível superior na presença do Senhor. Não nos conformarmos, não viver com medo do amanhã, mas no hoje nós precisamos fazer o melhor para o Senhor. Amém? O Senhor chamou a igreja de Tiatira e disse: olha, conheço as tuas obras, que o Senhor possa olhar para nós hoje e dizer: olha, conheço as tuas obras, sei do teu amor, sei da sua fé, da sua perseverança. Tá? Eu falei na outra aula que eu dei que as cartas do Apocalipse elas foram escritas literalmente para aquelas igrejas. Por isso que tem muitos detalhes da época, da cidade, escrito nessas cartas. Mas a mensagem é para todos nós. Que o Senhor possa estar olhando para você, para mim nesse momento e tendo um elogio para nós. Tá? E se infelizmente na nossa autoanálise não conseguimos enxergar um elogio do Senhor, que nós possamos mudar de atitude e que o Senhor possa estar nos elogiando mais para frente. Amém, pessoal? O segundo tópico da lição fala sobre o terrível erro de Tiatira. O terrível erro de Tiatira. No versículo 20 que diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel. Esse nome aparece primeiramente na Bíblia lá em Reis, que Jezabel era uma princesa, ela tinha crescido em Tiro. Seu pai era o rei Etibaal, era também sacerdote de Astarode e sacrificava a Baal. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Logo depois ela casou com o rei Acabe e se tornou a rainha. E pelo jeito ela foi tão ruim que depois disso o nome dela é usado para aquilo que é de ruim. Tá? Uma coisa interessante também, que está nesse livro aqui, Apocalipse, versículo por versículo, da CPAD, que diz assim: em alguns manuscritos antigos é acrescentada a palavra sou, isto é, tua, antes da palavra mulher, ficando assim o texto na sua íntegra. Mas tenho contra ti, pastor, que toleras Jezabel, tua mulher, que se diz profetiza. Nessa teoria, que aqui não está dizendo que é a verdade absoluta, sugere que essa mulher, que era uma mulher literalmente, algumas pessoas acham que era uma religião ou um símbolo de algo, mas não, era uma mulher. Aqui sugere que esta mulher era a esposa do pastor nesta época. Se era ou não, não importa. O que importa é saber que era uma mulher que tinha influência na igreja, porque ela se auto-intitulava profetiza e ensinava as pessoas a prática errada. Não vamos... foram muitas coisas, várias versões nessa questão do que eram essas práticas erradas, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Tá? Não vamos nos ater nessa questão de que era a mulher do pastor ou não, mas vamos nos prender ao fato de que era uma pessoa que influenciava outras dentro da igreja. Nos nossos tempos atuais, nós vemos muitas igrejas mesmo. A nossa tem mais de 90 anos, muito tempo. E muitas igrejas ao nosso redor, aqui na nossa vizinhança, são igrejas que saíram das Assembleias de Deus e muitas outras saíram de várias denominações. Por quê? Porque eram pessoas que tinham ideias erradas
Não todas, é claro, né? Algumas dessas pessoas tinham ideias erradas e quando eram confrontadas naquilo que era certo, optaram por abrir outras igrejas. Então existem igrejas para jovens mais radical, existem igrejas para homossexuais e para vários tipos. O que eu gostaria que fosse bem entendido nesse momento é o fato de que ela estava na igreja. E uma coisa importante, pessoal, que eu sempre falo, que eu já falei até numa aula dos adolescentes e que tinha pouca gente lá, e eu vou repetir. Olha só, se eu estou andando na calçada, eu sou pedestre. Se eu estiver em cima de uma bicicleta, eu sou ciclista. Se eu estiver em cima de uma moto, eu sou motociclista, dentro de um carro, dentro de um caminhão, dentro de uma carreta. Cada fase dessa, eu sou a mesma pessoa, porém sou pedestre, ciclista, motorista e etc. Dentro da igreja, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, responsabilidades individual. Na igreja, como a igreja da Campos Sales, nós temos um pastor. Então o pastor, se ele me encontrar na rua, ele é o meu pastor. Se no culto no domingo, ele também é o meu pastor. Ele sempre será o meu pastor. Ou seja, eu sou ovelha. Tá? Mas se eu estiver em casa, aquilo que eu aprendi do meu pastor no culto de ensino, numa escola dominical, eu chego na minha casa, eu passo a ser o líder, eu passo a ser o sacerdote da minha casa. Eu sou o pastor da minha esposa, eu sou o pastor das minhas filhas. No momento que eu estiver sozinho em casa e procurar um livro para estudar, então eu passo a ser aluno. E nós precisamos ter essa ideia. Nós precisamos aprender a nossa posição. Você que está me ouvindo, você é ovelha, mas você também pode ser um missionário, levando a palavra do Senhor para os seus amigos na escola. Você pode ser um aluno estudando na escola dominical. Você é um aluno estudando na escola dominical quando você pega um livro. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e saber diferenciar as coisas que nós ouvimos dentro da igreja. Teve um pastor uma vez que ele veio contar para a igreja. Ele era até o pastor Antônio Carlos dos Santos. Se eu não me engano, ele é irmão do pastor Sebastião. E ele chamou alguém para pregar, a pessoa pregou, e no outro dia ele veio ensinar a igreja. Ele não quis interromper o irmão na hora, porque não foi algo tão grave. Mas ele corrigiu, falou para a igreja e também já havia conversado com aquele irmão naquilo que ele havia errado. Então nós precisamos sim ter pastores que chamem a atenção daqueles pregadores que se excedem, mas nós precisamos sim saber, conhecer a palavra de Deus, porque sem isso nós somos levados. As pessoas aqui eram levadas pela Jezabel, até que o Senhor teve que intervir. E o legal é que, o barato aqui está falando que toleras, não está falando que ele praticava, ele simplesmente tolerava, ele via aquilo que era errado e não corrigia. Mas veio o Senhor e falou, olha, eu conheço as tuas obras, sei que você é nota 10, sei que você é um cabra bom, mas você está deixando que essa pessoa fale e leve as ovelhas para outro caminho. Você está tolerando isso. Tá bom? Que o Senhor possa estar falando em nosso coração. E depois vem a promessa do Senhor, que é a promessa de prosperidade, sim, de castigo para aqueles que estavam sendo levados, para aquela mulher e os que estavam dando ouvido para ela, mas também uma promessa de bênção para aqueles que permanecessem fiel. Tá bom? Em resumo, na nossa conclusão aqui, é que Jesus Cristo ele é o nosso líder fiel, que Ele conhece as nossas obras e que nós precisamos entender, tá? Entender, ter o desejo, melhor dizendo, de estar acima da média. A média é ir para a igreja durante a semana ou só aos domingos. Estar acima da média é acordar de manhã cedo e desejar a presença do Senhor, desejar fazer a obra do Senhor como aquela igreja fazia. E que o Senhor possa olhar para nós como olhou para eles e dizer, olha, a obra de vocês hoje é muito maior do que a da primeira. Que nós possamos buscar o conhecimento para não sermos levados pelas Jezabels que aparecem aí no nosso caminho. Porque vão ser muitas pessoas que se dizem profetisas vão vir falar, muitas coisas vão querer nos levar.
mas que nós possamos primeiramente confiar em Deus, confiar no nosso pastor e buscar conhecimento. Nessa questão de confiar nas pessoas, quando eu era do Beira-Mar, era a irmã Elza que estava lá, né? Não era pastora, a irmã Elza fazia parte da igreja, e quando eu via que algum pastor falava uma coisa assim que eu não entendia, não é que era errado, não entendia, eu olhava para ela para ver a reação, para ver se eu conseguia entender alguma coisa da reação dela, porque eu confiava nela, confiava que ela podia, tinha um conhecimento para saber se aquilo era certo ou se era errado. Então vamos confiar em Deus, confiar no pastor, confiar em pessoas inteligentes, sim, mas não esquecer da nossa responsabilidade de buscar, porque até hoje aparece Jezabel, sim, nas igrejas no modo geral, e às vezes pessoas são levadas ali numa conversinha depois do culto ou coisa parecida, mas que nós possamos confiar no Senhor, tá? Que Deus tem promessas para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.